Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Professor, quando o Salésio, toda vez que o Salésio fala aqui, tem muita repercussão, porque o programa é distribuído em todo o país e tal, né, o Salésio? E aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: foi divulgado na imprensa nacional, na segunda quinzena de agosto do passado, que o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo disciplinar para investigar a juíza do estado de Pernambuco por suposto interesse na nomeação de perito judicial sem formação superior na área contábil e por homologar cálculos milionários. Pergunta esse telespectador: do ponto de vista das prerrogativas dos contadores, o Conselho de Justiça agiu de que forma? Corretamente ou não? Muito bem. Que bronca aí. Não é bronca, não. Tu sabes que esse fato é um fato que os contadores sofrem de forma histórica. Por que isso? Tá. Por que isso? Porque o campo da atividade do contador, desde o seu nascimento, ele não foi devidamente protegido. Okay? Existe uma lei que estabelece quem pode executar as tarefas da área patrimonial, okay? Porque você sabe que quando se fala de contabilidade, nós estamos falando de patrimônio. Todas as atividades que envolvem o patrimônio monetário dos agentes econômicos e sociais, tá? É área do contador. Entende? Então não é simplesmente a pessoa, porque a pessoa confundiu contabilidade como se fosse técnica de escrituração. Esquece, não é isso não. Contabilidade foca no patrimônio. Todas as atividades que envolvem o patrimônio das pessoas é área contábil, ok? Então, claro que a escrituração também é área contábil, porque através dessas técnicas é que nós criamos, né, constituímos o patrimônio desses agentes, ok? Então, quando o Conselho Nacional de Justiça manda investigar um juiz por não nomear peritos contábeis, né, por não nomear contadores para fazer perícia, ele está absolutamente certo. Por que ele está certo? Porque a perícia é uma revisão dos elementos patrimoniais. A perícia é se responder a questionamentos que envolvem o patrimônio. Para alguém fazer isso, obrigatoriamente tem que ser contador. E isso está na lei. A Lei 92/95 estabelece que são considerados trabalhos de contabilidade. Quando se diz trabalho de contabilidade, assim, trabalhos que envolvem o patrimônio. Então ela diz perícias judiciais e extrajudiciais e revisão de balanço e contas gerais. Ok, para fazer esse trabalho, obrigatoriamente tem que ser contador. Quando eu disse lá no início, né, que isso envolve uma questão do nascedouro, né, de um problema que nós tivemos e que temos ainda, a falta de fiscalização, é que o Conselho Federal de Contabilidade não fiscaliza as atividades contábeis. E graças a Deus que o Conselho Nacional de Justiça está fiscalizando, ok? Por que isso? Porque quem tinha que fazer esse trabalho era o Conselho Federal de Contabilidade. Agora, mas por que o Conselho não fiscaliza? Porque quando o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade foram tomados por outras profissões na figura do T-Contabilidade. Então, o colégio eleitoral que elegem os conselheiros para o Conselho de Contabilidade era formado pelas outras profissões e pelos contadores. As outras profissões representavam 75% do universo do colégio eleitoral. Então, se todos os contadores votassem numa chapa que era para defender o campo dos contadores, ela não era
vitoriosa, porque as outras profissões que têm interesse em atuar no campo dos contadores, ok, ganhavam porque eles representavam 75%. Isso é uma luta histórica, uma luta que nós traçamos há muito tempo, tá? Mas que, graças a Deus, vai mudar e graças ao Conselho Nacional de Justiça que mandou fiscalizar isso. O que o Conselho Federal de Contabilidade tem que fazer é simplesmente mandar para todos os advogados do Brasil um comunicado pedindo para que os advogados verifiquem se os peritos nomeados são contadores ou não, para que o processo não tenha problemas logo adiante. Entende? A Procon Brasil, a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, e o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, em 1999, já, né, com esse problema, ele me pediu, e eu escrevi um livreto que diz Perícia Contábil, Atividade Privativa dos Contadores, ok? Veja só, o que é o objetivo disso? É mandar para os advogados uma orientação para que ele fiscalize, para que verifique se aquele profissional que foi nomeado como perito é efetivamente contador. Porque, como eu disse, o Conselho Federal de Contabilidade não fiscaliza. Então, se o Conselho Federal de Contabilidade não fiscaliza e não manda fiscalizar esse campo de atividade, cabe a nós, profissionais, fazer isso. Entende? Por que isso? Porque o campo da atividade profissional, da perícia que envolve o patrimônio, é campo do contador. Parabéns ao Conselho Nacional de Justiça, parabéns, tá, a esse órgão que pelo menos está fazendo um trabalho que o Conselho Federal deveria fazer. Mas nesse caso eu peço ao Conselho Federal de Contabilidade, aos Conselhos Regionais, que elabore alguma coisa e que mande para os advogados fazerem a devida verificação, né? E conteste se o profissional que foi nomeado para fazer a perícia é ou não é contador. Porque se não for contador, o processo pode trazer problemas logo adiante, porque pode ser contestado através da indicação e o processo voltar tudo a estaca zero, como fez o Conselho Nacional de Justiça. Mandou apurar devidos indúcios. Então, existe aqui decisões onde diz o seguinte, lá já decisões superiores, aí diz assim, ó, perícia contábil, artigo 145, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e 26 do Decreto-Lei 92/95. Perícia contábil deve ser feita por profissional de nível superior, qualidade que não tem o técnico em contabilidade. Igualmente, não está legalmente habilitado para essa tarefa o administrador, porque não trabalha com patrimônio. E ali o que é que diz lá o juiz, a justificativa do juiz? Colocou-se por fim em relevo que há muito vem o perito prestando relevante serviço à justiça, gozando de grande confiança por parte do magistrado que o nomeou. Infelizmente, entretanto, não se pode afastar a necessidade de habilitação legal para a tarefa, esta que ele não tem. Ou seja, não adianta o profissional ser um profissional que faz um bom trabalho, é necessário a habilitação. E esta habilitação, o advogado tem que verificar e fazer a devida contestação, ok? Porque senão coloca em risco todo um trabalho que futuramente pode trazer problemas, tá ok? Então, essa é a indicação e eu agradeço nada, eu elogio a ação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de, se o juiz nomeou um perito que não é contador, entende? Ele, como juiz, ele não poderia ter feito isso e é importante, sim, fazer a devida verificação e saber por que ele nomeou e por que ela está homologando cálculos milionários, porque, afinal de contas, né, os recursos têm que ser pagos de forma correta e somente o contador, na função profissional da perícia, é que ele vai ter quase certeza desses cálculos. E que o Conselho Federal de Contabilidade, de certa maneira, volte a ser, né, defensor do profissional. Do profissional, entende? É isso, e não de grupos, tá bem? O Conselho, vamos lá, né? A nossa profissão, não é a nossa profissão, a sociedade precisa de estabilidade, a sociedade precisa saber que o campo do patrimônio é campo do contador e tu foi criado para fazer a fiscalização. Se tu não estás fazendo,
reconheça a incompetência e peçam renúncias, tá? Porque está na hora de mudar. O Brasil precisa mudar, tudo precisa mudar. Nós temos que passar um pente limpo para as coisas melhorarem. E isso aí, isso que está reivindicando aí, reforça a questão da necessidade da estabilidade jurídica no país. Não tenha dúvida. Salésio, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.